Repitamos: Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Meus irmãos e irmãs, quando nós falamos de Eucaristia, nós estamos falando da joia mais preciosa, a maior pérola que nós temos é a Eucaristia. Não existe Eucaristia sem padre, e não existe padre sem Eucaristia. Uma coisa faz a outra, e todo este zelo é porque ali está a presença viva de Jesus Cristo ressuscitado. Não é um pãozinho bento, não é uma bolachinha consagrada, não é uma lembrança da Santa Ceia, mas é Cristo vivo. Esta é a nossa fé enquanto católicos. Quem não tem esta fé não é católico, é protestante, é evangélico. O católico, ele tem esta fé central, que é a presença viva de Jesus na Eucaristia. O que nos faz cristãos? A crença em um só Deus em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus Cristo se encarnou no útero virginal de Maria, nasceu, cresceu, pregou o amor, pregou o reino do Pai, fundou a sua igreja sobre Pedro, entregou para ele o governo de toda a igreja. Na quinta-feira santa, deu o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Fazei isto em minha memória. Ele morre na cruz e ali está o sacrifício maior, e ele sobe para o Pai. Ele não nos deixou sozinhos, nos mandou o Espírito Santo, e através da invocação do Espírito, a última ceia, ou a primeira missa, é perpetuada até os dias atuais. Corpo entregue, sangue derramado. Meus irmãos, não vos deixeis enganar. Quem celebrou a primeira missa foi o Senhor Jesus. E eu vou até a palavra, eu vou até a Bíblia e mostrar para você que quinta-feira santa, sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição, quando ele anda com os discípulos de Emaús, isto é uma grande Eucaristia. Jesus celebra com a sua igreja as primeiras missas, para que eles aprendam, e eles aprenderam e repetiram, e isso chegou até os nossos dias. Lumen Gentium 11, um documento do Concílio Vaticano II, vai dizer que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Repita: nada é mais importante que a Eucaristia. Que você viva isso. Porque tem muito católico que não sabe disso. A Eucaristia é importante? É, padre. Nada é mais importante que a Eucaristia. Amém, glória. Mas quando dá no sítio, falta da Eucaristia. Quando vai para o shopping, falta da Eucaristia. Quando está com preguiça, falta da Eucaristia. Brigou com a namorada, falta da Eucaristia. Está com dor de cabeça, falta da Eucaristia. A missa é muito pequena, falta da Eucaristia. A missa é grande, falta da Eucaristia. O padre fala pouco, fala muito pouco. Nós temos inúmeros motivos, e você conhece mais do que eu, os motivos que o povo diz que não vai à missa. Eu não gosto do padre, eu não gosto do coral, eu acho a igreja longe, está fazendo calor, a missa é muito cedo, a missa é muito tarde. Motivos não faltam, porque nessa vida a Eucaristia não é fonte e não é ápice da vida cristã. Ela tem ficado à margem, como se fosse mais uma coisa, como se fosse um adereço, e não é. É aquilo que nós temos de mais importante. Presbyterorum Ordinis, número 5, um documento que fala sobre a ordem do presbítero, vai dizer: os demais sacramentos, os outros 6 sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam
a Sagrada Eucaristia, e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. O que a igreja está nos ensinando? Que a Eucaristia, Jesus não está, mas Ele é. Na Eucaristia está todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo. Os 4 escritores sagrados, Mateus, Marcos, Lucas e São Paulo, nos narram a última ceia. E diz que Jesus tomou o pão e o vinho e deu graças. E deu? O que significa Eucaristia? Ação de graças, no português. Eucaristia significa ação de graças. É o nome do sacramento. Nós temos 7 sacramentos, só para lembrar, tem gente que esquece. O primeiro é o batismo. Depois vem a confissão, a Eucaristia, a crisma, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. São 7 sacramentos. Um sacramento Jesus é. Os outros, Ele se faz presente. Explico. Quando você foi batizado, eu te batizo em nome do Pai. O Padre jogou água. Aquela água que está caindo ali é Jesus? Aquela água é Jesus? Vocês estão pensando ainda, gente? O que vocês estão pensando? Aquela água é Jesus? Não, é lógico que não. Vocês estão pensando o quê? Claro que não é. Padre, é lógico que não é. Então não é Jesus. Quando você vai receber a absolvição e que você traz a sua matéria de confissão, o Senhor Jesus, Ele te abençoa e te concede o perdão. Mas na penitência, Jesus se dá a você? Não, Ele concede o perdão. Quando o marido e a mulher vão se casarem, os noivos, aquela aliança que colocam no dedo, aquilo é Jesus? Não, aquilo é um símbolo de fidelidade, é um símbolo da aliança deles e com Jesus. Quando você recebe a crisma, aquele óleo que o bispo passa na fronte do crismando, é o Espírito Santo? Não, é um sinal da presença do Espírito Santo. Quando o doentinho pede a unção dos enfermos, aquele óleo que o padre passa, aquele óleo é Jesus? Não, é um óleo sagrado, é um sinal da presença de Jesus. Tudo é um sinal. Mas quando chega na Eucaristia, a hóstia consagrada e o vinho consagrado é um sinal de Jesus? Não, é Jesus, é a presença de Jesus. Tanto é que na frente do Santíssimo e na hora da consagração nós todos nos ajoelhamos. Tem acontecido uma coisa que eu tenho ficado preocupado e não falo nas missas para não dizer que o padre é chato, mas eu tenho ficado preocupado. Há pessoas que não têm problema nenhum de joelho e elas não se ajoelham na hora da consagração. Não sei se não é para sujar a calça, se é para rasgar a meia, ou se é frescurite mesmo. Eu sei que aquilo que a Bíblia diz, as pessoas não fazem. A Bíblia diz: Jesus morreu, e morte de cruz. Ele foi obediente. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. E ao nome de Jesus, esse nome não é o nome de Jesus, é a pessoa dele. E na presença de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. São Maria de Ligório diz que ele teve uma visão de uma missa espiritual. O que acontece em cima do altar, espiritualmente falando. E ele conta que a hora que o padre diz, santificai, todos os anjos caíam de joelho. E tem gente que não tem problema nenhum de joelho e não ajoelha perante a Eucaristia. Agora vem a reflexão. Se a palavra diz que perante a presença de Jesus, todo joelho se dobre, por que tem joelho que não dobra? Porque não acredita na presença real.
A leitura ela é positiva, ela é negativa. Todo joelho se dobre na presença. Se o joelho não se dobra, é porque eu não acredito na presença. Meus irmãos e irmãs, não é julgando vocês, mas daqui de cima eu vejo todos e cada um. É diferente a pessoa que crê daquela que acredita. Nem todo aquele que acredita, crê. É diferente. Acreditar é saber. Crer é intimidade, é experiência. Tem gente que na consagração, eles permanecem normais. Estão olhando. Aí tem uma coisinha ali, olha para o lado. Olha para a luz. Olha para o padre. Dá uma coçadinha no nariz. Olha para o relógio. Ele acredita, mas está longe de crer. Pessoa que crê é diferente. Ela fixa o olhar na hóstia e ela se deixa contemplar pelo Cristo ali presente. Ela olha e aquele momento se torna único na sua vida, porque ali está o Senhor. Ali é o coração da missa. É a hora mais sagrada, porque você está vendo aquilo que Tomé viu. E quando o padre ergue a hóstia, ergue o cálice, no seu coração a igreja diz: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai. É o coração da Eucaristia, é o coração da missa, é a consagração. Meus irmãos, a Santa Missa, ela é, repita, sacramento, memorial, celebração, sacrifício. São essas 4 coisas. Quando você vem à missa, você vem para celebrar essas 4 realidades. A missa é sacramento. O que é sacramento? Sinal sensível e eficaz da graça. Todo sacramento é formado de matéria e forma. Qual que é a matéria da Eucaristia? Vinho e pão. Qual que é a forma? O que o padre diz? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é, meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Traz para mim aqui a hóstia com o cálice. Para quem não conhece, esse objeto se chama cálice. Não é taça. Ah, taça. Não é taça, é o cálice. O cálice lembra o cálice que Jesus instituiu, a Eucaristia. O cálice pode ser de qualquer material, mas aqui dentro é necessário que seja pelo menos banhado a ouro. Lembrando que onde o sangue de Cristo está, a igreja oferece o melhor. O cálice tem um significado todo especial. Ele simboliza o sacrifício, ele simboliza a morte, ele simboliza que aqui está a palavra hóstia, significa vítima. Hóstia é pão ázimo, fininho. O que é pão ázimo? É o trigo com água, não tem fermento, então quanto assa ele não cresce. É o mesmo pão que Jesus usou na Santa Ceia, só que pela quantidade de fiéis, já não é mais aquele pão partido, ele já vem em partículas. Isso aqui chama partícula. Por que a hóstia do padre é maior que as dos fiéis? Apenas para ser vista, porque se ela fosse pequenininha, quem está longe não via. É o mesmo pão, é a mesma hóstia, é a mesma consagração. O corpo, ele é entregue. Tomai todos e comei. Isto é, que será entregue. Ele dá. Ninguém toma, ele dá. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será? O sangue ele não dá. O sangue é derramado. Então o corpo é a vida. O sangue é a morte. O corpo é entregue. O sangue é derramado. Para você ver que na missa se celebra a vida e a morte. Quando o padre no ofertório tem esse objeto bonito aqui, ó, isso se chama patena. A patena é onde vem a hóstia. Chama patena porque lembra um prato. Tem patenas menores, tem patenas maiores. Então, quando o padre no ofertório, enquanto vocês estão cantando o canto do ofertório, ele eleva a patena, ali você coloca as suas vitórias, a sua saúde, seu filho que passou no vestibular,
você que foi curado, o seu dinheiro mensal, alguma promoção que você teve, seu namorado, seu esposo, sua família. Aqui é só bênção que você coloca. Aqui é vida. Quando o padre ergue o cálice, no momento do ofertório, não estou falando consagração não, quando vocês estão cantando aquele canto, enquanto o padre arruma o altar, ali o ofertório, a hora que ele levanta o cálice, o que você coloca dentro do cálice? As tristezas, a sua doença, o marido alcoólatra, você que estudou e não passou, as suas derrotas, as pessoas que te fazem mal. Ali é o momento da dor. Aqui nós temos as duas galhetas. Galhetas é esse instrumento que vem o vinho e a água. O vinho do padre é chamado de vinho canônico, porque ele não tem álcool de cana. O álcool ele tem a fermentação da uva. Então ele não tem álcool de cana, senão ele não se consagra. Por isso que se fala vinho canônico. Não é qualquer vinho que você celebra a missa. Tem que ser um vinho canônico. O que se chama canônico? Cânon vem de norma. É segundo as normas da igreja. Geralmente quem faz vinho canônico são monges, são irmãs de caridade e mandam para a diocese, ela distribui com as paróquias. No cálice vai o vinho. Depois que o padre põe o vinho, o que ele faz? Ele dá um pinguinho de água. Por que ele pinga água? A mulher falou, padre, ele põe água porque o vinho é meio forte, tem que dar uma raleada. Eu falei, nossa. E pessoa de missa, hein? Por que o padre pinga a água no vinho? Porque naquele momento, o vinho simboliza Cristo. E a gotinha de água simboliza você. Quem está na missa, está naquela gota de água. A hora que o padre pinga a gota de água no vinho, ele está julgando a sua vida no vinho. Na Bíblia, vinho é alegria. Água é tristeza. Tanto que Jesus transforma a água em vinho para que a festa continue. O que a igreja está falando para você? Pegue a sua tristeza e a jogue no sangue de Cristo e ela virará alegria. Uma gota de água num cálice de vinho, a água desaparece. É isso que está acontecendo no momento do ofertório e que muita gente olha, mas não sabe. Tudo isso é a celebração à Eucaristia. É sacramento, é sacramento. Acontece no momento da consagração, o que a igreja chama de transubstanciação. O que é isso? A substância do pão é Jesus, a substância do vinho é Jesus, mas os acidentes, as aparências se mantêm. É corpo de Cristo, mas não tem peso de corpo, não tem cor de corpo, não tem cheiro de corpo, não tem gosto de corpo. O vinho não tem gosto de sangue, porque não é transformação, é transubstanciação. O que muda não é a matéria, mas a substância. É um milagre único na face da terra e acontece perante os nossos olhares. Um dia, pregando um retiro, uma senhora me disse: padre, eu acho que se a igreja tivesse mais milagres, ela ficava mais cheia. Falou, mas toda missa tem milagre. Ai, padre, mas eu não vejo. Então você não está indo na missa direito, minha filha. Tem milagre maior do que o pão e o vinho se tornar corpo e sangue de Jesus? Não há milagre maior. E toda missa nós temos um milagre. Quando eu estava em Mateus Leme, eu era seminarista na época. Teve uma senhora lá que teve câncer de esôfago. Fez o tratamento, mas ficou muito judiada. Aqui ela afundou bastante, ela tomava só líquido. Mas ia à missa todo dia, com muita dificuldade. Ela ficava na missa com lenço, o pessoal ajudava. Ela não faltava. Um dia o padre falou com ela assim: dona fulana, não precisa vir à missa não. A saúde da senhora está muito debilitada. Eu vou mandar um ministro levar a comunhão para a senhora todo domingo na sua casa. E ela respondeu para o padre: padre, me pede qualquer coisa, menos deixar de vir à missa. É o milagre da Eucaristia que me dá gosto para viver. Não me tira a última coisa que me faz feliz. O padre achou que estava ajudando. E ela descobriu, apesar de toda a enfermidade,
que a Eucaristia para ela era força. Era o momento que ela via um milagre no altar. Ela orava, ela acreditava e ela buscava. Não sei se vocês sabem, dentro tem duas ao lado do sacrário. Uma luzinha vermelha ou vermelha piscando. Por quê? Porque lembra a lâmpada do templo de Jerusalém, o lampadário, onde os profetas e sacerdotes ficavam colocando azeite. Era o sinal da presença de Deus. Mas quando você chegar na igreja e ver aquela lâmpada acesa, o que a lâmpada está te falando? Aqui Jesus está vivo, tem Eucaristia. Aí você se ajoelha. Quando você entra numa igreja que não tem Eucaristia, você não precisa ajoelhar. Você faz apenas uma inclinação da cabeça, um sinal de respeito por entrar na casa de Deus. Mas quando a lâmpada está acesa, ali está Jesus vivo. Tem uma história muito bonita que fala que uma criança de 8 anos estava indecisa para onde que ela ia. O pai era protestante, evangélico. A mãe era católica. Cada um ficava puxando o menino. Ele ia numa igreja, ouvia um negócio. Ia noutra, ouvia outra coisa. Ele estava perdido. Aí o psicólogo falou, esse menino pode ir em 2 religiões. Não. Cada um acredita numa coisa. Se fosse a mesma, seria uma só. Ele tem que ficar numa. Aí os pais fizeram um acordo. Ele ia primeiro à missa com a mãe, depois ia na igreja do pai, para ele escolher que igreja que ele queria ser. Que não podia ter 2 religiões. Ele foi primeiro com o pai. Com a mãe que era católica, muito católica. E a mãe falou assim, meu filho, pergunta tudo que você quiser, porque hoje você vai ter que decidir. Aí ele olhou e falou assim, o que é negócio lá? Aí a mãe falou, até porque a mãe sabia, né, catequista, é que chama ambão. Lambão? Não, meu filho, ambão. O que é ambão, mamãe? É onde fica a Bíblia, a mesa da palavra, de lá que faz as leituras, é de lá que proclama a palavra de Deus. Ah, ambão. E essa mesa no meio do meio aqui? Não é mesa não, isso é o altar. Altar é onde acontece a consagração. O que é consagração? É onde Jesus vem no pão, vem no vinho, a hóstia é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo, isso acontece tudo no altar. Ah, e aquela porta ali? Aquela porta chama Capela do Santíssimo. É lá que fica Jesus do sacrário. O sacrário é uma caixa que tem lá, dourada. Jesus fica lá dentro, lembra a Arca da Aliança. Ali tem uma hóstia consagrada, é Jesus vivo. E aquela luzinha vermelha lá? E aquela luzinha ali, piscando? Ah, meu filho, toda vez que você entrar na igreja e tiver uma luzinha daquela piscando, é sinal que Jesus está vivo ali. Ah, então tá. Aí foi na igreja do pai. Chegou na igreja do pai e perguntou assim, uai pai, cadê santo? Não, meu filho, aqui não tem santo. Nós acreditamos em santo, não. Mas cadê o altar da Nossa Senhora? Não, não tem. Aqui não tem altar da Nossa Senhora, não. Cadê o altar da missa? Não tem altar não, meu filho. Aqui não tem missa, não. O que é negócio lá? É um ambão. É onde lê a palavra. É onde a gente reza, louva a Deus. Eu não estou vendo mais nada, só tem um ambão, papai. Não, tem a bateria ali, o pessoal canta. Não, mas eu estou falando de... Ah, papai, quer saber do negócio? Se o senhor não falar isso, está perdido comigo. Cadê a luzinha vermelha? Aí o pai falou assim, que luzinha vermelha, menino? Aquela luzinha vermelha que fica piscando assim, ó, falando que Jesus está vivo na Eucaristia. Ah, meu filho, aqui não tem luzinha vermelha, não. Cadê a Capela do Santíssimo? Tem não, meu filho. Papai, não vai me dizer que aqui não tem Santíssimo. Tem não, nós acreditamos não. Ah, só me desculpar. O senhor continua meu pai, mas religião vou ficar da minha mãe. Lá tem a luzinha, viu? Gente, respeito os nossos irmãos, mas não é a mesma coisa. Nunca será a mesma coisa. E mesmo que lá eles queiram celebrar a missa, depois da consagração, a hóstia é hóstia, o vinho é vinho. Só existe no mundo um ser capaz de fazer a consagração, que é o padre. E eu estou no meio desse. Não merecemos isso, é presente que a igreja nos dá. Tem um milagre que me fez rezar muito como padre. Em Medjugorje, Nossa Senhora lá está aparecendo. Quando aquela menina viu as aparições, ela contou que estava vendo. Ninguém acreditou nela, falou que ela era louca.
E o padre da cidade, nervoso, falou: olha, se você parar de falar mentira, você não vai comungar mais. Ai, não me tira a comunhão não vai comungar mais. Tirou a hóstia dela, tirou a comunhão, tirou a Eucaristia. E um dia apareceu um anjo, apareceu Nossa Senhora, e ela pediu: ô Maria, arruma um jeito de eu comungar, o padre não me dá comunhão. Você quer saber o pior? Para você assustar, que é o melhor, tem vídeo do milagre acontecendo. Eu vi o vídeo, chama Milagre de Medjugorje. Aí ela fala: não, amanhã você vai receber a comunhão. Nisso, tem o vídeo, ela está vendo Nossa Senhora, ninguém vê, aí ela abre a boca e põe a língua para fora. Quando ela põe a língua para fora, aparece uma hóstia na boca dela, ela vai e comunga. Eu vi o vídeo no meu tempo de estudo, a gente ficou impressionado. Aí nisso o padre perguntou para ela: quem te deu essa hóstia? Foi um anjo. Aí o padre falou assim: olha, pergunta para essa mulher que você está vendo, se é a mãe de Deus, de onde que veio essa hóstia. Aí a menina perguntou: olha, o padre quer saber de onde que veio aquela comunhão. A Nossa Senhora falou com ele: fala com ele, para ele abrir o sacrário dele na casa paroquial, onde tinha uma hóstia, que não vai ter nada lá. É a hóstia que eu pedi para o anjo buscar. Fala com o padre que nesse requisito, ele é mais do que eu. Eu que sou mãe de Jesus, não tenho o poder de consagrar. Eu tive que mandar um anjo lá na capela dele buscar. O padre chegou, abriu a capela, abriu o sacrário, a hóstia que tinha na capelinha particular dele tinha desaparecido. É um milagre grandioso acontecido em Medjugorje. A presença real. Falei que a missa também é memorial. Repita comigo: fazer isto em memória de mim. Ô, gente, por favor, a Bíblia foi escrita em português? Como que tem gente que fica interpretando a Bíblia em português? O que é para nós memória? Lembrança. Você é bom de memória? Você consegue lembrar as coisas? Só que quando eles leem, tem gente que interpreta assim: Jesus falou o quê? Fazer isso para você lembrar dele. Quando você pegar o pão e o vinho, não é corpo e sangue. Aquilo é para lembrar da presença de Jesus. Ele falou: fazer isso em minha memória. Tanto que na praça tem em memória ao Duque de Caxias. Tanto que na escola o menino falou com a professora, né? Não, mãe, fiquei sabendo que Duque de Caxias não esquecia de nada, né? Eu falei assim: como você está sabendo disso? Vai ter um busto em memória dele, está lá, em memória ao Duque de Caxias. Tem uma memória que ninguém... Não é essa memória não, gente. Na Bíblia, a palavra memória vem de memorial. E significa presença real. O que significa memória? Então você tem que ir lá em Cristo, 2000 anos atrás, e ler o texto como Jesus falou na época, e ver o que significa memória. Por que que Jesus diz fazer isto em memória de mim? Porque no Hagadá, que é a ceia judaica, tinha uma cadeira. Essa cadeira era para Elias, e ele não estava lá, já tinha falecido, mas eles faziam o Hagadá em memória dele. Então ele estava presente de verdade. Aí Jesus diz: fazer isto em minha memória. Não é para lembrar de mim, é para que eu esteja presente de verdade. A missa é o memorial do sacrifício do Senhor. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, opera-se a redenção. Para ficar mais claro, para você entender o que eu estou dizendo. 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, Deus olha para ali. O que Ele está vendo? Jesus morrendo na cruz. Para quê? Para nos salvar. Como que chama isso? Obra da redenção. Hoje, o Padre ergue a hóstia e o cálice. Deus olha, o que Deus vê? Seu Filho salvando a humanidade. É isso que é a maior graça que nós temos e que muita gente não sabe. Não há diferença nenhuma entre o sacrifício do Calvário e o sacrifício da missa. É o mesmo sacrifício que é
atualizado. Não é que Jesus morre de novo. A missa atualiza o sacrifício. Quer ver só? Quando o padre diz assim: eis o mistério da fé. O que a gente responde? Anunciamos morte ontem, hoje, amanhã. A missa é atemporal. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Na missa que eu estou participando, eu anuncio a sua morte, eu proclamo a sua ressurreição e eu espero a sua. Isso só acontece na missa. Quando você reza, quando você ora, você se dirige a Cristo. Quando você participa da missa, Cristo ora com você ao Pai. É por isso que na missa o oremos é sempre ao, pelo, no. Ao Pai, pelo Espírito, no Espírito Santo. Ó Deus eterno, é a Ele. Vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Isso só acontece na missa. Você, quando reza em particular, você não tem o poder de rezar ao Pai, no Filho e no Espírito. Isso é uma oração trinitária, litúrgica, que acontece na celebração. Tem aquela história que aconteceu na Alemanha, quando lá abriu para a igreja, o padre dando comunhão, um menino falou assim: eu quero. O padre: pss, eu quero. Pss. Aí terminou a missa, o menino veio: eu quero. O padre, para ficar livre dele, falou: espera aí que eu vou te dar. Mas não podia dar comunhão para ele. Aí o padre foi na sacristia, onde tem uma lata cheia de hóstia, pegou uma hóstia sem consagrar e falou assim: toma. Ele falou assim: não é esse não, eu quero aquele que brilha. Porque durante a comunhão, ele viu algo misterioso na hóstia. Ele não sabia dizer, porque era pequeno, mas o que ele pôde dizer: este não, eu quero aquele que brilha. Era a presença de Jesus na hóstia consagrada. A missa é celebração, por isso que a gente fala: seja bem-vindo a esta celebração. O que é celebração? Célebre ação. É uma ação célebre, uma ação grandiosa, uma ação inefável. Que ação que é essa? A ação célebre da nossa redenção, da nossa salvação. Missa é sacrifício, sacrum facere, fazer o sagrado. Vamos ver quem sabe Bíblia aí. O que foi que São João Batista disse quando viu Jesus com seus discípulos andando no alto assim? Eis, pode repetir, eis o Cordeiro de Deus, que? Por que Jesus é o Cordeiro? Porque a sua morte na cruz é uma morte sacrificial. O Cordeiro, ele era morto, porque aquele povo de Israel acreditava que o sangue do Cordeiro tirava o pecado do mundo. Eles matavam o Cordeiro, abriam o Cordeiro em duas bandas, o sacerdote pegava um ramo de oliveira, de alguma planta lá, passava naquele sangue e fazia assim no povo. Aí caía com essa gotinha de sangue. Aí o sacerdote falava: que coisa pior aconteça a você, se você não se converter a Deus de todo o coração. Arrependei-vos e voltai-vos. Quer dizer, eles acreditavam que aquele cordeiro tirava o pecado. Jogava fogo naquilo ali, subia aquela fumaça negra, eles rezavam que, como essa fumaça negra suba ao céu, que suba a presença de Deus, o nosso pedido de perdão. Agora eu pergunto para você: abrir um cordeiro e jogar fogo no cordeiro tira o nosso pecado? Não. O que Deus fez? Manda o seu filho. Este é o verdadeiro cordeiro. É esse que tira o pecado do mundo. É por isso que João disse isso. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento não valiam o que valia o sangue de Cristo para o seu Pai. A redenção do mundo. A Eucaristia é corpo entregue, é sangue derramado. Na cruz, de maneira cruenta. Tem uma maneira cruenta? Há derramamento de sangue. No altar, de maneira incruenta.
não há derramamento de sangue. Existe a atualização do mistério. Estou falando com você, meu irmão, que existe sacrifício. Repita, a missa é um sacrifício. Jesus morre de novo na missa. O que acontece na missa então? Fácil de guardar. O Calvário é atualizado. O que acontece na missa? Aquilo que aconteceu no Calvário, que é a morte de Jesus, é atualizado em cada missa celebrada. Jesus continua salvando a humanidade. Para que haja sacrifício, tem que existir 3 coisas: altar, sacerdote e vítima. Se não houver essas 3 coisas, não existe sacrifício. É só uma oração, é só um culto, é só louvor. Não existe o sacrifício de Cristo pela humanidade. Há 2000 anos atrás, qual era o altar? A cruz. Qual era a vítima? Quem era o sacerdote? Se não tiver sacerdote, não tem sacrifício. Jesus, Ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele é oferta e ofertante ao mesmo tempo. Ele se dá. Ele é o sacerdote e Ele se oferece. Por isso que eu digo que ali na cruz está o sacrifício da cruz. Hoje, missa. Padre falou que é sacrifício. Então, se há sacrifício, tem que ter altar, sacerdote e vítima. Qual é o altar? Cadê o altar? Essa mesa aqui. Que não se diz mesa, é qual que é o lugar mais sagrado da igreja? É o altar. Tem gente que fala, é o sacrário, é o santíssimo. Não, é o altar. Se não houvesse altar, não haveria eucaristia. O altar tem que ser de uma pedra só, não pode ser removível, tem que ser consagrado, tem que ser ungido, não se coloca nada sobre o altar, a não ser aquilo que é próprio da celebração. Quanto mais vazio o altar, melhor. Não sei se você presta atenção, quando o padre entra para celebrar a missa, ele beija o altar. Ele dá a bênção final antes de ir embora, beijo ao altar. O altar é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas se tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental, que é Jesus edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre a pedra. Esta pedra é o altar, esta pedra é a Eucaristia. Então aí está o lugar mais sagrado. Quem que é a vítima? Quem que continua se entregando por nós? Jesus. Tanto é que eu mostrei para vocês a hóstia. O que significa hóstia em latim? Vítima. Quem é o sacerdote? Jesus. Padre Cristo. Eu não. Você não vai nem comer meu corpo e nem beber meu sangue. E eu não digo, tomai todos e comei, este é o corpo de Cristo. Não. O que eu digo? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Porque na hora da missa, o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Por isso que o padre não celebra a missa de bermuda, por isso que o padre não celebra a missa de camiseta. Ai padre, mas é o hábito que faz o monge? Não, mas na hora da Eucaristia, o padre, ele se torna sacerdote. Fora da igreja, olá Padre Cristo, opa! Na carteira, presbítero, é o que eu sou. Presbítero, significa ancião, é o mais velho da comunidade, que coordena. Na hora da missa, sacerdote. Só o sacerdote consagra. E o sacerdote só é sacerdote no sumo e eterno sacerdote que é Jesus. Por isso que o padre tem aquilo que se chama de vestes sacerdotais. No dia da ordenação é muito bonito. A gente deita com a roupa de diácono. Aí a hora que o bispo acabar de fazer a oração lá, a gente levanta e o comentarista diz assim:
levanta-se agora o padre mais novo. Aí eles leem assim: agora ele recebe das mãos de seus pais as vestes sacerdotais. Apesar de ser um homem fraco e pecador, terá sua carne frágil revestida pelas vestes nobres da Santa Igreja, para que seja capaz dignamente oferecer o santo sacrifício da missa. Aí a gente recebe as roupas de padre, e sempre que for ter missa, tem que estar com as vestes litúrgicas. É um momento sagrado, é um momento maravilhoso. Então o sacerdote, ele empresta o seu corpo, a sua voz, aquilo que ele é, para que Jesus se faça presente na Eucaristia. Lembra do milagre de Medjugorje, que o anjo diz para a menina: eu tive que ir no sagrado do padre pegar uma hóstia, porque nem Nossa Senhora consagra, que ela não é sacerdotisa. Precisa dizer que a graça que Deus concede a nós, frágeis homens. O milagre de Lanciano. O milagre de Lanciano ocorreu na Itália, na cidade que se chama Lanciano, no século VII. Uma inexplicável e extraordinária transformação da hóstia em carne, do vinho em sangue. Havia um padre que na hora da consagração, ele duvidou, ele pensou: mas será que é? E naquela dúvida do padre, hora que ele ergue o cálice, que ele põe o cálice no altar, ele viu que a hóstia tinha virado um pedaço de carne, e o vinho tinha se coagulado em 5 pedaços de sangue. Ele pega aquilo e leva para o Papa. O Papa não acreditou de primeira, mandou fazer uma análise química, mandou para a ciência. A ciência fez a análise. Ela não disse: é o corpo de Cristo, que a ciência vai falar isso de jeito e maneira. Mas ela mandou para o Papa 8 pontos sérios, que aquilo que eles enviaram era, e eu vou ler. A análise foi feita em 1971, no laboratório, e diz o seguinte: primeiro, a carne é carne de verdade. Segundo, o sangue é sangue de verdade. Então não era fraude, é sangue e carne mesmo. Terceiro, a carne seria do tecido muscular do coração de um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Contém em seção o miocárdio, endocárdio, o nervo vago e no considerável espessor do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. Essa é a linguagem que o médico passou. Quarto, a carne e o sangue seriam do mesmo tipo sanguíneo, AB, que pertence à espécie humana. Então não é carne nem sangue de animal, é de humano. No sangue teriam sido encontrados, além das proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. As proteínas observadas no sangue teriam sido encontradas normalmente, fracionadas em percentagem a respeito da situação seroproteínica do sangue vivo normal. Ou seja, é sangue de uma pessoa viva. Não é sangue que você tirou de alguém e pôs no cálice, não. O sangue está vivo. A carne está viva. A ciência não sabe explicar isso. A conservação da carne e do sangue, deixada em seu estado natural por 12 séculos e exposta à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário, pois tanto a carne como o sangue não entram em processo de putrefação. 12 séculos que a carne está úmida e o sangue está vivo. Outro fato interessante é que os 5 fragmentos do cálice podem ser pesados juntos, separados. 2 ou todos têm o mesmo peso. Isso para a ciência é impossível. Esse teste foi feito na NASA em 1982. Eles pegam os 5 pedacinhos de sangue, colocam 0 ponto tal.
coloca 5, coloca 2, o peso não altera. O ser humano não conhece uma matéria assim. 8º, supõe-se que o sangue AB é o mesmo sangue encontrado no Santo Sudário. Esse tipo de sangue é muito comum no povo judeu em Israel. A ciência não disse, mas pelo que ela disse, todos nós já matamos a charada. O corpo e o sangue é de quem? É de Jesus. E eles analisaram a hóstia, ela tem um rasgo feito por um material pontiagudo, mais ou menos do século I. É a lança que furou o coração de Jesus. Esse milagre está em Lanciano. É o maior milagre da Eucaristia. Os 5 pedacinhos de sangue são 5 pedacinhos coagulados, um maior e 4 pequenos. É a chaga do coração, as 2 mãos e os 2 pés. No dia de Corpus Christi, eles saem com este ostensório enorme na rua. Hora que aquele ostensório sai da igreja, o sangue fica líquido. E fica durante toda a procissão. Hora que ele entra na igreja, ele se transforma novamente em sólido. Uma maior e 4 pequenas. Os cientistas já analisaram e ninguém tem o que dizer. A ciência se rendeu àquilo que aconteceu em Lanciano. É um milagre eucarístico. Se ele teve poder de multiplicar o pão, se ele teve poder sobre o seu corpo de andar sobre as águas, ele teria poder de se dar a nós em alimento. O capítulo 6 tem várias frases e versículos maravilhosos, mas eu quero destacar o versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Os judeus começaram a criticar Jesus. Versículo 52. Como é que este homem pode dar a sua carne para a gente comer? O que eles perguntaram? Como é? Eles duvidaram de Jesus. Jesus poderia ter dito assim: gente, olha para cá. Alô? Não é carne, não é sangue, é pãozinho, é vinho, é um simbolismo. Um simbolismo. Jesus não disse isso, ele fica mais duro ainda. Se não comerdes a minha carne, se não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus não arreda o pé da doutrina. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, eu não estou falando de gente de fora, eu estou falando de discípulos, começaram a dizer: mas isso é muito duro. Quem pode aguentar uma doutrina dessa? Quem pode aceitar que tem que comer seu corpo e comer seu sangue? Versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e verdade. Mas há alguns de vós que não acreditam. Jesus sabia que nem todo mundo acreditaria na Eucaristia, que o pão consagrado é o seu corpo e o vinho consagrado é o seu sangue. Aí que o caldo entornou foi agora. Versículo 66. Desde então, muitos, não está falando poucos não, é muitos dos seus discípulos se retiraram, foram embora e não andavam mais com ele. Que Jesus disse: tem que comer a minha carne, tem que beber meu sangue. O povo começou a ir embora. Ô gente, volta gente, vai embora não, gente, tem que comer meu corpo, meu sangue, que é pão e vinho. Ele não diz isso. As pessoas começam a sair, ele olha para quem? Para os discípulos, e diz para eles assim: e vós, não quereis ir também não? Ou seja, para ficar comigo,
tem que acreditar na Eucaristia. Se você não acreditar na Eucaristia, você pode ir embora com eles. Aí Pedro toma a palavra: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a história não mudou. Hoje muita gente vai embora, não aceita a doutrina da Eucaristia, não acredita que a hóstia consagrada é Jesus. Mas Pedro, que é o Papa, e nós que estamos com ele, continuamos como igreja dizendo ao Senhor: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus continua falando: tem que comer o meu corpo, tem que beber o meu sangue. Pedro não entendeu nada que Jesus disse, mas ele acreditou. Jesus, não entendi nada que você falou aí, mas eu não vou embora não, que tudo que o Senhor fez aconteceu. O Senhor falou para o surdo ouvir, ele ouviu. O Senhor falou para um coxo andar, ele andou. O Senhor falou para o morto levantar, ele levantou. O Senhor ressuscitou Lázaro. Tudo que o Senhor fala acontece. Se o Senhor está falando que nós vamos comer o seu corpo e seu sangue, estamos aí contigo, vamos comer, vamos beber. Eu não sei como, mas eu acredito na sua palavra. Muitos foram embora. Os discípulos permaneceram com Jesus. Eles não abandonaram a doutrina da Eucaristia. Nós acreditamos na Eucaristia, nós vamos à missa, nós comungamos, nós sentimos a presença, nós somos aqueles que ficamos. Depois que Jesus faz esse discurso, nós temos em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28, o coração da missa. Durante a refeição, na noite em que Jesus foi entregue, depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e os deu dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, corpo que será entregue, sangue que será derramado. Fazer isso em memória de mim. E quando você lê Atos dos Apóstolos, está cheio de citações lá. No primeiro dia da semana, os discípulos se encontravam para celebrarem a fração do pão, que é a Eucaristia. Com 1 Coríntios, porque isso aqui é a cartada final contra toda e qualquer afirmação e argumento protestante. Quando alguém que não é católico falar para você que a hóstia não é o corpo de Cristo, e o vinho não é o seu sangue, mesmo que ele não aceite o capítulo 6 de João, nem o 26 de Mateus, você pega 1 Coríntios 11. Aqui está como a igreja aceitou a doutrina da Eucaristia e a celebrou. Eu não vou comentar não, eu vou só ler nas palavras da Bíblia. São Paulo que está falando. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, disse: isso é meu corpo que será entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor. Atualização: atualizais a morte do Senhor, até que Ele venha. É a resposta da missa. Portanto, gente, é muito claro. É só quem não quer que não vê. O pior cego é o que não quer ver. Ninguém dessas igrejas protestantes lê isso aqui. Olha o que está escrito aqui claramente. Nós temos que interpretar. Tem que interpretar essa pouca vergonha. Tem que ler o que está escrito e aprender o que está escrito. Olha o que está escrito. Não é palavra minha não, está na Bíblia. Eu vou ler o que está escrito. Porque eu quero que alguém aqui me prove que Jesus não está na Eucaristia, depois do versículo 27 ao 29. Olha o que Paulo está escrevendo. Todo aquele
que comer deste pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aquele que come e bebe, sem distinguir que ali é o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Como que você vai me provar que os discípulos não celebravam a Eucaristia? Como que você vai me provar que os apóstolos recordavam a Santa Ceia? Que não é corpo, que não é sangue, é memória, é pãozinho, é cálice de vinho, é ceia. Não, é missa. Paulo é muito claro: examine você antes de comer deste pão e beber desse cálice, pois se você não distingue ali o corpo do Senhor, você come e bebe a própria condenação. Mais claro do que isso, meu irmão, só Jesus aparecer na sua frente e falar com você. Está muito claro, o negócio não precisa nem interpretação. Paulo está falando, a comunhão é o corpo do Senhor. Estude mais, leia mais a Bíblia e procure aprender muito sobre o milagre de Lanciano. E reze, depois a gente conversa. A própria ciência viu o milagre de Lanciano. O próprio Jesus disse: gente, não força a barra com Jesus não. Não põe palavra na boca de Jesus não. Jesus nunca disse: tomai todos e comei, este pão representa o meu corpo. Este pão parece o meu corpo. Este pão será o meu corpo. Não, ele disse o quê? Tomai todos e comei. Isto é. O que é? É o que é, gente. É o ser, é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice de quê? Jesus não disse: o pão é lembrança do meu corpo, o vinho é lembrança do meu sangue. Não, o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Felizes de nós que acreditamos, felizes de nós que celebramos, felizes de nós que permanecemos, enquanto que tantos descrentes se afastaram porque não acreditam na Eucaristia.